tudo bem? Eu sou a Nilza Aidar, seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso canal. Espero que fique comigo até o final. E este vídeo na verdade, o que nós vamos tratar aqui? Procurar analisar, interpretar, tentar entender as entrelinhas do texto, das emoções, dos sentimentos que envolvem o conto A Terceira Margem do Rio. No primeiro vídeo eu fiz a narração do conto, porque tem pessoas que não conhecem este conto. Eu gostaria muito que começassem a conhecer um pouco mais sobre a importância da literatura com leitura, tá? Então esse é o convite. Vamos ler juntos, vamos analisar. Cada um tem um ponto de vista, uma forma de ver o mundo. E que mundo é este que Guimarães Rosa quer nos apresentar em suas obras? Este conto ele é narrado em primeira pessoa, e Guimarães Rosa nos leva, na maior parte das suas obras, né, não só nesse conto, mas ao mundo mágico, mítico, estético, as reflexões, anedotas, simbolismo, neologismos, o mundo do inconsciente, do abstrato, a margem, a terceira margem do rio. Que margem é esta? Que lugar é este que você liga o criador, o conto, ao leitor? E qual a visão do leitor sobre estas expressões, sobre esses sentimentos e emoções que envolvem este conto? O tempo cronológico é longo, narrado por um personagem não nomeado que tem dificuldade em entender a escolha do pai. No início do texto, o narrador, que é o filho, afirma que o pai era uma criatura normal, tinha uma vida normal, com rotinas comuns, e a família é uma família típica, comum do interior brasileiro, né? Pai, mãe, irmão, irmã, e ele, o narrador. Até que o dia em que o pai resolveu construir uma canoa. Ninguém entendeu o motivo. Narrado por um personagem não nomeado que tem dificuldade em entender a escolha do pai. No início do texto, o narrador, que é o filho, afirma que o pai era uma criatura normal, tinha uma vida normal, com rotinas comuns, e a família é uma família típica, comum do interior brasileiro, né? Pai, mãe, irmão, irmã, e ele, o narrador. Até que o dia em que o pai resolveu construir uma canoa. Ninguém entendeu o motivo. Por fim, a canoa fica pronta. E o pai parte com a pequena embarcação. Não houve ninguém, ele não escutou ninguém, não ouviu ninguém, e seguiu o que ele traçou como sendo o seu caminho, o seu destino. Permanece ilhado, sozinho. Mudanças com o decorrer do tempo vão acontecendo. Os cabelos crescem, a pele escurece do sol, as unhas ficam enormes, o corpo magro. Parece um bicho. O filho às escondidas, que é o nosso narrador, lhe manda roupas e mantimentos durante todo esse período. Como eu disse, é um período longo. Enquanto isso, a mãe vai à busca de soluções para aquela ausência, a ausência paterna. A mãe convoca o irmão para ajudar nos negócios e depois encomenda um mestre para os filhos. A irmã do narrador, claro, o tempo foi passando, cresceu e se casa. A mãe não permite festa de casamento.
Ao ter um filho, a filha vai à beira do rio mostrar o bebê ao avô, com a intenção de que ele voltasse para casa, né? Que ele voltasse para o lar e largasse aquela canoa. Mas não foi isso que aconteceu. Nada o desvia de permanecer na canoa. A irmã decide ir embora com seu marido e bebê. A matriarca se muda para a casa da filha. O irmão do narrador também se muda. A reviravolta acontece quando tem a troca de lugar, que está no texto. Que o filho chega e pai, vamos trocar de lugar, você já ficou muito tempo por aí, né? E o pai faz um aceno de aceito. Nisso, o filho foge, tem medo. As perguntas que ficam no ar: o que foi feito do pai? Qual terá sido o destino desse filho? Por que alguém abandona tudo para viver isolado em uma canoa? Vocês devem ter percebido que a irmã, quando foi mostrar o bebê, o netinho, ela foi de branco, que é o vestido que ela usou no casamento. Mas esse branco existe um significado com relação à pureza, paz, conforto. E essa novidade, o nascimento de um novo ser, que chamasse a atenção do pai para que mudasse esse destino que ele havia traçado e ninguém sabia o porquê. No texto diz que quem construiu a canoa sabia o segredo, mas morreu e consigo levou o segredo. O porquê que o pai tomou aquela decisão. A mulher, pelo que também se percebe nos textos, né, no desenrolar da trama, né, do conto, que ela é uma mulher decidida. Você vai, não volte. E não volte mais. Então, ela era uma mulher decidida, mas ela tentou, chamou o padre para ver se mudava também a história do marido, que ela... É difícil você ver uma pessoa que você construiu uma família e essa pessoa tomar uma decisão que não conseguia entender. Na verdade, nem amigos, nem família, nem pessoas que passavam, sabiam da história, também não conseguiam entender por que ele tomou essa decisão. Mas ela era uma mulher decidida, então mostra uma perspectiva das mudanças que ocorriam também, apesar de ser uma área ribeirinha, sertão, mas mostrando a mulher com as suas mudanças sociais que estavam já se desenvolvendo, se lançando. Existe também um certo retrato, né? As pessoas fazem uma ligação dele com a Arca de Noé, como se ele estivesse fundando na mente dele um novo mundo, uma nova maneira de viver, de enxergar a vida, de significar, né? Dar significado à vida e ressignificá-la. Então, a questão do destino e essa travessia, porque uma hora nós vamos embora. Então, essa travessia, vida é o nome dela. Como ele, na mente dele, enxergava esta travessia, que é diferente dos outros, que ficavam perplexos com a atitude e o desapego que existia.
Existe também a quebra de paradigmas. Ah, sempre foi assim, dessa forma, como se a gente não pudesse mudar nunca. Então, questionar as certezas que se quebram frente à loucura e à sanidade. Outra característica desse conto é que as personagens não têm nome, são só mencionados como pai, mãe, filha, filho, irmão, padre, mestre e assim vai. Mas por que Guimarães Rosa não deu nome aos seus personagens nesse conto? Provavelmente porque é uma história que poderia acontecer com qualquer pessoa, de forma diferente, cada um tem sua história, mas qualquer pessoa poderia estar passando, que é uma fuga da realidade em que você, por não ter nomes. E os espaços simbólicos existentes, família, amigos, uma das margens, trabalho e comunidade, outra das margens, o rio, a terceira margem, a canoa é a ilha de reclusão, e o abandono, terra, casa, é a procura do sentido para o vínculo familiar. A troca de lugar, pai, filho, filho, pai, a herança moral. Não aceitação de lugar, fuga, é igual ao peso, o arrependimento, a culpa que você carrega. De todos os personagens, né, o único que não teve vida própria foi o narrador, que viveu em função do pai. E o quanto este era importante, apesar da ausência em razão de um mesmo isolar-se do mundo comum, para viver em um mundo que ele buscou entender e o aceitou. Bom, pessoal, o meu pensamento, depois de ter lido, relido várias vezes esse conto, ele trata da vida, de renúncias, de escolhas, da travessia, essa travessia que é a vida. E cada um vai fazer a sua. Tem vezes que a gente acerta, tem vezes que a gente erra. É a vida. Então as escolhas, elas merecem ser respeitadas, mas claro que a família ficou preocupada, então ele não era uma pessoa que não tinha uma família. Ele tinha uma família que tentou persuadir a ele desistir dessa ideia. E essa ideia só ele sabia e a pessoa que ele contratou para fazer a canoa, que morreu e ninguém soube. Afinal, o que foi que levou o pai a tomar uma decisão tão fora do normal? Já que ele era uma pessoa extremamente normal, dentro do cotidiano, o que a família comentava, amigos comentavam, e aí ele tomou uma decisão tão diferente de viver anos e anos e anos em uma canoa que só cabia ele, mais ninguém. Ele não preparou a canoa para receber mais ninguém, era só ele. E o tempo foi passando, os filhos cresceram, a filha casou, a mãe foi morar com a filha, o irmão também foi seguir para uma outra cidade. E o nosso narrador ficou cuidando de levar alimento, roupas para o pai. E aí chega num momento em que os dois já estão velhos. Não tem como voltar atrás. Mas para mim, o que significa? Nossa, é uma ligação muito forte desse filho com esse pai. Um desejo enorme que ele estivesse sempre presente
no seu dia a dia. Tanto que numa parte do texto, quando alguém fala, apesar que o pai já está há um tempo longe da família, e ele vai crescendo, e falam assim para ele: você parece tanto com teu pai. E ele vê como um elogio e diz: o pai que ensinou ele neste comportamento. Então, é assim, o apego, a renúncia, o amor, o respeito. O que é felicidade? O que é a liberdade? O que é, na verdade, que dá sentido a você se manter todos os dias buscando ressignificar a sua vida, construir caminhos, não se aprisionar à opinião dos outros. E ele, o pai, foi ser feliz da maneira dele. Só ele entendeu. E aqui estamos nós. O que você acha que fez com que este senhor, pai de família, uma família como outra família normal, né, tomou uma decisão como esta? Dentro que você leu, que você ouviu, que eu narrei também, né? Mas que você leu o texto, né, o conto, o que leva uma pessoa a ir desistindo de algo, ou de muitos algos na vida, para encontrar uma felicidade que só ela, na verdade, vai compreender? Para nós, simples mortais, fica um pouco difícil de entender as questões que levam, são questões de alma. O espírito dessa pessoa levou ela a esse caminho, assim como o espírito do seu filho, de um deles, era que ele tinha esta missão de Deus deixou que ele continuasse a cuidar do pai. E aí fica aquele momento da troca, que ele se sentiu péssimo, porque teve medo. Porque na verdade ali ele talvez tenha enxergado que ele não queria ter a vida igual ao do pai, né? Mas também ele não tinha como voltar para a própria vida, que o tempo passou. Mas que no final ele também fosse para uma canoinha e que o rio o recebesse. Rio abaixo, rio afora, rio adentro, rio. Então, vamos parar por aqui. Já entendemos que é um escritor diferenciado, super talentoso, que fala de emoções, sentimentos, que inventa palavras, neologismo, que constrói estruturas sintáticas diferenciadas das usuais. É Guimarães Rosa, tentando chegar na sua alma, no seu coração e a sua mente. O que muda, né? Qual a perspectiva que cada um dos contos pode trazer para você como sendo algo diferente para melhor. Então é o seguinte, estou convidando também vocês a estarem dando sugestões. O livro é, sim, Primeiras Histórias, e temos ainda 20 contos pela frente. Esse foi um dos contos, eu dei o start, né, o início, com esse conto, A Terceira Margem do Rio. E eu quero que na segunda-feira,
né, eu possa ler as sugestões de um dos outros 20 contos para a gente analisar, estudar, entender, compreender toda a narrativa dele, que será o escolhido pela maioria, tá? Um beijo no coração de vocês, muito obrigado pelo carinho, pela paciência. Tenham um fim de semana extraordinário, uma semana extremamente próspera e gloriosa. Fiquem com Deus.